Olá, gente. Estamos de volta, né, com a live Teologia e Afins, refletindo hoje sobre o tema Cristianismo e Ideologia de Gênero. Encerramos a primeira parte da live, que tem esse tempo, né, para discussão, que é de 1 hora, e automaticamente a live se encerra, no caso aqui no Instagram. E estamos reabrindo, né, esta segunda sessão, essa segunda parte, para podermos concluir, né, certos pontos que ficaram ainda em abertos, fazer as considerações assim, finais, para podermos encerrar, né, o debate sobre o tema. Eu estou aguardando o pessoal voltar a acessar, né, a transmissão, também o professor Romero, para poder adicioná-lo à conversa. Vou fazer isso agora. Pronto, meu amigo, voltamos. E aí? Pronto, é como eu vinha relatando, né? Então, quando surge, né, esse início de comunidade, as pessoas que começam a se aproximar são exatamente, né, jovens, né, de famílias protestantes, famílias evangélicas, educados dentro dessas igrejas, né, e que quando tomam consciência, né, da sua homoafetividade, passam a ter problemas de permanecer nas comunidades, né? Ficam desigrejados, começam a procurar igrejas, né, aqui e acolá, e sempre que esse tema vem à tona, se torna um problema, uma dificuldade. Alguns chegaram até a me dizer assim, olha, eu não estou procurando uma igreja que tem aquele rótulo de igreja inclusiva. Porque às vezes a ideia da igreja inclusiva é aquela igreja que é criada por homossexuais para homossexuais. Né? Aí eles dizem, não, eu estou procurando uma igreja onde haja de fato diversidade, onde eu possa conviver dentro do cotidiano de uma igreja com todos os tipos de pessoas. Então, é isso que nós estamos procurando. Aí, o que é que me restou a fazer? Foi dizer, sejam bem-vindos, né? Sejam bem-vindos, vocês são bem-vindos aqui. Em termos institucionais, né, o presbitério ao qual eu devo relatórios, a qual, de uma certa forma, a comunidade que tem jurisdição sobre a comunidade, é um presbitério que tem assumido certo protagonismo em torno de determinados temas, né? Quando a questão, o presbitério diz, você tem autonomia para acolher, para trabalhar essas questões, e, de certo modo, isso também está forçando uma discussão mais nacional, né? Uma tomada de posicionamentos. Em outras, aqui no nosso caso, é uma comunidade que está se formando, está começando do zero, né? Está recebendo anos. Nós estamos ainda nos organizando. Mas no caso de igrejas já organizadas, com seus templos, com um número de frequentadores razoável, o que tem ocorrido já, assim, diversas experiências assim, de eclesianos que são homossexuais assumidos e que a comunidade tem tido com direitos, né, de eclesianos, vamos dizer assim, em termos de relações institucionais. Mas, às vezes, o que é que acaba acontecendo? Né? Nem sempre as coisas são debatidas tão escancaradamente, porque, às vezes, há aquele receio de se ferir a sensibilidade de alguns, que ainda não lidam muito bem com essas questões. Então, às vezes, impera esse tipo de medo, né? E a experiência sobre as instituições que têm tomado decisões dessa natureza é que, por exemplo, em grupos onde você tem uma maioria, né, uma maioria que tem uma abertura para esses temas,
você sempre vai encontrar uma minoria que é conservadora, que é fundamentalista, que vai ser sempre resistente. E isso não muda. Como o mesmo acontece em igrejas em que a maioria é fundamentalista e conservadora, você vai ter um grupo pequeno, né, agressistas, tentando mudar aquela realidade. Né? Mas hoje nós estamos numa fase, né, de ampliar essa discussão, mas em termos de Aracaju, nós estamos nos constituindo como uma comunidade aberta à diversidade. Né? Aqueles que estão chegando à IPU Aracaju, eles são abraçados e são acolhidos uma convivência de diversidade, né? Porque nós temos héteros e temos pessoas homoafetivas convivendo. E isso tem possibilitado aprendizado para ambos os grupos aí. Né? Isso tem trazido benefício para todos nesse sentido, em termos de aprendizado. Esse elemento que você falou da vivência, que é o que muita gente não tem, né? As pessoas só escutam falar, as concepções que possuem a respeito do assunto são todas preconceituosas. Hoje, pela convivência, as pessoas estão construindo relações de afeto, né? Relações de cuidado umas com as outras, estão aprendendo a se preocupar de fato umas com as outras. Há muita gente que chega extremamente machucada, desconfiada de um modo geral com a religião. O trabalho tem que... A gente não pressiona. As pessoas começam a frequentar, ninguém é pressionado a ficar na comunidade. Elas vão acompanhando, se vão se sentindo bem, se vão se sentindo acolhidos, se vão se identificando com a proposta, elas por si mesmas se manifestam. Eu gostei daqui, quero permanecer aqui. Tem pessoas que têm nos procurado, assim, porque têm tomado conhecimento pelas redes sociais. Uma semana dessa, até um aluno da UFS, do católico, disse: olha, eu sou homossexual, sou católico, mas eu tenho enfrentado um sério problema aqui. Por exemplo, eu estou frequentando uma paróquia, quando começa a surgir comentários, discussões a respeito da minha orientação sexual, começo a me sentir um tanto mal e me sinto, às vezes, forçado a sair da paróquia e procurar uma outra paróquia onde, de repente, eu possa não me sentir tão mal. Porque as pessoas estão sofrendo um tipo de assédio moral, né? São as expressões, aqueles olhares condenatórios, certas atitudezinhas, às vezes um pároco ou outro, que às vezes quer restringir até o acesso, né, meio que de forma velada, à Eucaristia. Aí o rapaz disse: olha, o que tem acontecido, né, nesses casos? Olha, você é católico, não tem interesse nenhum que você deixe a sua comunidade católica, mas se você se sentir bem em estar aqui conosco, é bem-vindo. Mas há outras possibilidades, mesmo no contexto católico, dentro do Estado, há grupos alternativos que fogem um pouco dessas realidades paroquiais. Eu tenho procurado estabelecer, às vezes, relacionamentos com grupos mais alternativos no contexto católico para poder encaminhar essas pessoas, né? Para que esses grupos sirvam como grupos de apoio. Porque eu entendo que essas pessoas são católicas, elas têm formação católica, isso é importante para a identidade dessas pessoas enquanto seres humanos, enquanto religiosos, e não me interessa que as pessoas vão perder isso. Do mesmo modo, isso que tem ocorrido, né, com pessoas que foram educadas dentro de comunidades, estavam sendo dominadas por um sentimento de culpa, né, peso de consciência, que muitas vezes leva até práticas de suicídio, como você muito bem identificou. Você tem diversos casos, praticamente quase todo mundo que eu conheço participa de algum tratamento psicoterápico, devido a essas Exatamente. coisas. Frequenta como é que chama? Consultório de psicólogos para poder tratar essas questões devido às coisas da comunidade.
Aqui nós temos feito Exatamente. um trabalho de releitura de textos bíblicos, né, de releitura, principalmente dos chamados textos de opressão, né, que são um conjunto de basicamente 6 textos entre o Novo e o Antigo 6 textos, eu sei Testamento, disso. que é usado para 6 textos. fundamentar as 6 decisões textos. das igrejas para manter essas pessoas fora das comunidades. E somente isso, somente discutir esses textos, reler esses textos, já tem funcionado como um elemento terapêutico enorme. Porque as pessoas vinham com numa dessas reuniões, uma moça disse assim, o famoso texto de Levítico, né, que diz assim, um homem não se deitará com outro homem como se fosse mulher, porque isto é abominação. É o texto lá de Levítico. Ela disse, olha, eu sempre carreguei o peso dessa palavra aí, abominação. Né? Sempre usada a partir dos púlpitos, das pregações. Então, aquele rótulo, né, trazia uma carga de culpa muito grande para a pessoa. Depois isso acaba sendo usado por outros familiares que também são de igreja, né, pegam os textos bíblicos para esfregar na cara dessas pessoas, né, para poder dizer, vocês não são dignos de estar aqui, a não ser que vocês mudem. Vocês precisam... ou aquela famosa expressão, Deus ama o pecador e abomina o pecado. Um dia desses eu ouvi isso num encontro interreligioso de um representante da comunidade islâmica. Alguém me fez uma pergunta sobre essa minha experiência com uma comunidade mais inclusiva, e quando eu expus isso que eu estou relatando aqui, o representante da comunidade islâmica disse assim, Alá ama o pecador, mas abomina o pecado, porque na concepção dele, eu digo, então, está reproduzindo dentro de uma comunidade islâmica uma mesma lógica que é repetida dentro das comunidades evangélicas o tempo todo. Cristãos católicos também. E nos contextos católicos também. Então, trabalhar isso, simplesmente dizer para as pessoas, Deus ama vocês do jeito que vocês são. Porque, na verdade, Deus fez vocês assim. Vocês foram criados por Deus desta maneira. Então, não há motivos para sentir culpa ou se envergonhar. Aí, vez ou outra, surgem questões assim, como eu compreendo. E em termos bíblicos, vamos dizer assim, se essa é a dificuldade, porque o protestantismo brasileiro foi tomado por um tão severo, e muitas vezes o problema não é a Bíblia em si, mas é a interpretação, é um problema hermenêutico. A interpretação de determinados textos. Olha, eu tenho consciência tranquila, tanto teologicamente, quanto em termos bíblicos, e em termos psicológicos, vamos dizer assim. Eu tenho experimentado o quanto isso tem sido benéfico para mim em termos de convivência pessoal. Essa experiência tem sido muito benéfica para mim também enquanto ser humano. Perfeito. Olha, meu amigo, eu fico muito feliz de escutar você assim. Vou lhe dizer porque eu sinto, pelo que eu vejo nas redes sociais, o meu trabalho na universidade, a minha vida pública, amigos e amigas, que há pelo menos uma boa parte da população brasileira que carece disso. Veja, eu respeito quem quer seguir o seu caminho ideologicamente de ateu ou de ateia. É um direito em qualquer sociedade democrática. Agora, também é um direito, porque nós estamos num país laico, pessoas que também querem ter uma religião. E, de um modo geral, quem quer ter o cristianismo como religião, seja ele católico ou protestante. Eu não tenho dúvidas, não tenho mais nenhuma dúvida, tá? Já há mais de uma década, que para mim isso é evidente. Não é que é necessário que haja pastores que pensem assim como você, no sentido teológico e de acolhimento pastoral. Eu acho que é fundamental, eu admiro muito. Esses dias eu tinha falado de você com Bartira Teles, nossa amiga Bartira, que deve estar por aqui. Então, assim, eu acho muito importante esse trabalho. Acho que
tem influenciado, inclusive, outros cristãos aqui nessa cidade, pessoal da comunidade Dom Pastor, que ele respeita muito, pessoal que está nessas reflexões do diálogo interreligioso, que eu acho importante, né? Agora, e isso mostra também, e não é à toa que quando nós fazemos essa live, Teologia e Afins, a gente comenta teologicamente, seja a Bíblia, teóricos ou teóricas, né? Tal, a gente também indica alguns textos. Eu pessoalmente gosto muito de fazer isso, digamos, partilhar o que eu li e até para trocar ideia com a pessoa. Então, eu pessoalmente, para terminar, eu tenho duas indicações a fazer. Eu li nesses dias, né? Esse, eu não sei se você conhece esse livro aqui, chamado Religião e Homossexualidade. Não sei se todos que estão acompanhando conhecem. É uma coletânea em sociologia, organizada por Maria José Campos Machado, que é uma professora, acho, da UFRJ. Ela trabalha com a religião há muito tempo. Religião e homossexualidade. Veja, é um tema que não é fácil de trabalhar, é um tema que exige muita reflexão. Aqui é um livro escrito por teólogos, antropólogos e cientistas políticos, né? Tem pesquisas empíricas e tal, e trabalham principalmente o tema da religião, forma, né, de compreender, o fenômeno religioso. Tal. E, por fim, um livro que eu diria que é fundamental, que é esse aqui, que é assim, esse chama-se Gênero, Conceitos Chaves em Filosofia. Esse é diferente desse, digamos. Um é mais de sociologia, esse aqui trabalha mais com categorias, né? Tipo, o que é gênero, o que é relação de gênero, quais os filósofos que no século XX trabalharam com essa temática, não é? Principalmente uma filosofia a partir dos anos 60, de Michel Foucault em diante. Então, eu acho muito importante. Ajuda muito, né? No sentido de que, primeiro, evita a ignorância. Eu acho que é fundamental numa experiência teológica, numa experiência pastoral, numa vivência numa comunidade. Eu acho que a ignorância nunca ajudou ninguém a nada. Só atrapalha a vida coletiva, a vida em grupo e tal. Então, eu acho que evita, né, os caminhos da ignorância. Mas também evita os caminhos do preconceito, de falar do que nós não sabemos. Não é? O que eu mais vejo nas redes sociais é as pessoas falarem do que não sabem. Né? A gente começou, inclusive, falando isso. Então, assim, nessa temática eu me sinto muito tranquilo e me sinto muito satisfeito, né? Que a gente, pelo menos, tentou dizer, olha, isso é relação de gênero, isso é ideologia de gênero, como no cristianismo isso é recebido, né? E como eu acho a sua experiência, tanto na Levanta Eu como agora, a experiência da IPU, né? Essa experiência de acolhimento a pessoas trans ou pessoas homoafetivas, como elas quiserem, né? Então, da minha parte, meu amigo, é isso. Eu agradeço demais. E o que eu tinha a dizer, se você tem mais alguma coisa ou alguma coisa a indicar, fique à vontade. Não, tem um teólogo, né, luterano que é bastante conhecido nessas discussões, que é o André Muskoff. Ótimo, o André Muskoff, que hoje está na Universidade Federal de Juiz de Fora, no Departamento de Ciências da Religião. Aí acho que o primeiro livro dele que ele escreveu sobre essa discussão mais teológica é um livro chamado Uma Brecha no Armário. Uma Brecha no Armário. Isso. Uma indicação que eu gostaria de fazer. E o outro, que foi pela editora Fonte Editorial, é Viagens e Viadagens Teológicas. Que é a tese. Viagens e Viadagens Teológicas. Viadagens teológicas, porque ele faz um trocadilho com o termo para ficar viagens e viadagens. No que eu acho que quem escreve o prefácio. Quem escreve o prefácio é o nosso colega Calvani. Calvani aqui de Ciência da Religião. Calvani faz o prefácio. Bem lembrado, é um livrão, né? É um livrão, é um trabalho muito bom. É a tese, né, do doutorado em teologia pela EST, Escola Superior de Teologia dos Luteranos. Aí, hoje o Muskoff é professor do Departamento de Ciências da Religião de Juiz de Fora, mas para o campo teológico... O Partira também leu, está dizendo aqui que o livro é muito bom. O Partira leu o livro. Isso, muito bom, né? Muito bom. E quem tem neuras, às vezes, com Bíblia, tem um texto de um padre, né? De um padre. Eu acho que ele é americano, até o prefácio foi feito por um bispo anglicano. O texto o livro é O que a Bíblia realmente diz sobre homossexualidade. O que a Bíblia realmente diz sobre homossexualidade. Sobre homossexualidade. Editora GLS. Ele pega esses principais numa discussão sobre questões de exegese, né, de exegese
bem mais recente, mas numa linguagem acessível. E para quem tem dificuldades, né, com as questões mais bíblicas, esse é um livro que ajuda bastante. O que a Bíblia realmente diz sobre a sexualidade. Sobre a homossexualidade. Muito bem, é isso. Então, até a próxima semana, né? E tenha um bom rezo aí. Você também, meu amigo. Grande abraço e grande abraço a todos. Valeu. Boa noite a todos e todas. Valeu. Boa noite, todos e todas. Tem um pessoal da comunidade Bom Pastor, deixou um recado aí também que está no mesmo sentimento que nós estamos aqui. Que maravilha. Que bom. Um abraço. Bom.